Olá, bem-vindo a mais uma edição do Reverso UFES, o telejornal laboratório do curso de Comunicação Social. Hoje você vai conferir. No campus de Goiabeiras da UFES, prédio multimeios do Centro de Artes tem obras atrasadas após as chuvas de agosto. Retenção universitária. Atraso na permanência de estudantes em cursos de graduação pode prejudicar alunos. E mais. Campus de Goiabeiras ainda não possui rede de coleta de esgoto. Conheça o trabalho da Divisão de Acompanhamento Psicossocial e Pedagógico da UFES, que presta assistência a estudantes com deficiência intelectual ou transtornos mentais. E torneio de jogos eletrônicos reúne estudantes com competição saudável. Agora, na 19ª edição do Reverso. Nós começamos esta edição do Reverso falando do estado do prédio de multimeios do Centro de Artes, que continua em obras. Com o andar interditado, os alunos têm que se deslocar para outros prédios. A repórter Bianca Vailante tem mais informações. Salas interditadas, infiltrações, entulhos, barulho constante de obra. Essa é a atual situação do prédio multimeios do Centro de Artes, mais conhecido como Bob Esponja. Desde sua inauguração, o prédio passou por diversas intervenções para corrigir problemas estruturais. A mais recente intervenção pretendia ampliar o prédio e reformar o telhado. Essa obra ainda está em andamento e foi agravada devido às chuvas no começo do mês de agosto. Desde então, o acesso ao segundo andar foi interditado. O diretor do Centro de Artes explicou que durante as obras o telhado ficou aberto e com a chegada das chuvas houve infiltrações que causaram a interdição do prédio. Quando foi se fazer a revisão dos telhados, se verificou que toda a estrutura do telhado estava bastante comprometida, então era necessário não só trocar as telhas, mas também fazer reparos na própria estrutura, no madeiramento do telhado. A empresa retirou essa cobertura e iniciou os trabalhos de recuperação da estrutura, mas ficou descoberto no final de semana, houve uma chuva muito intensa, essa chuva penetrou para dentro do prédio e causou bastante estragos, que estão sendo creditados à conta responsabilidades da empresa. A situação do Bob continua a afetar a rotina dos estudantes. Com as salas interditadas, os alunos precisam ser transferidos para as demais salas do centro, que não contam com os equipamentos laboratoriais necessários. Procurado pela reportagem, o responsável pela empresa não quis gravar entrevista, mas garantiu que até o fim de setembro o acesso às salas estará liberado. Para o estudante de publicidade, a interdição do prédio atrapalha não só a distribuição de salas, como também afeta o andamento das disciplinas laboratoriais. Tem uma relevância muito grande a falta do Bob, porque atrapalha tanto nos trabalhos técnicos quanto na própria distribuição das salas de aulas, que não está havendo sala para poder comportar todos os alunos. Procurado pela equipe do Reverso, o gerente de obras da Prefeitura Universitária explicou que a obra está atrasada porque a empresa responsável inicialmente pela reforma não cumpriu o prazo estabelecido pelo contrato. Essa obra, na verdade, ela teve uma paralisação, tendo em vista que a empresa foi contratada inicialmente, ela não cumpriu o contrato, então a universidade foi obrigada a destratá-la e penalizar, inclusive, até proibindo de participar de novas licitações. E aí teve todo um trâmite de processo para poder recontratar a empresa que fosse habilitada para terminar a obra. Isso só se deu no final do mês de julho, onde foi dado reinício para essa nova empresa terminar o prédio. A retenção universitária é um dos fatores que mais tem prejudicado os alunos da UFES. Pois é, Brígida, esse atraso na permanência do estudante em um curso de graduação pode ocorrer devido a diversos fatores, como reprovações, trancamentos e atrasos voluntários por parte dos alunos no cumprimento da carga horária. A retenção no ensino superior é definida como a condição em que o estudante demanda um tempo maior do que o previsto na matriz curricular para a conclusão do curso. De acordo com o professor Itamar, a UFES tem desenvolvido ações e pesquisa que contornem essa situação, através de um acompanhamento mais próximo aos estudantes. Além de destacar o que a universidade pode perder com o excesso de alunos que levam um tempo maior para concluir a graduação. A retenção ela é uma questão bastante problemática para a universidade, porque ela gera
uma permanência maior do estudante na universidade do que seria previsto. E, como todos sabem, nós estamos numa universidade pública que recebe recursos públicos vindos aí do governo federal, repassados para nós pelo Ministério da Educação, o MEC, e esses recursos eles são repassados pelo número de estudantes que a universidade tem matriculados na disciplina. Mas não só por isso, esses recursos são repassados também pela taxa de sucesso da universidade na formação dos estudantes. A taxa de sucesso ela é calculada pela integralização do curso no tempo ideal. Fazer estágio, conciliar 2 cursos, passar por algum problema familiar ou até mesmo atrasar a entrega do TCC estão entre as principais causas de retenção universitária. Eu optei por fazer arquitetura numa faculdade particular e conciliar com letras aqui, na UFES. E eu estou retida porque eu continuo tentando manter as 2 faculdades. Eu faço arquitetura de manhã e letras português aqui de noite. De acordo com Gabriel Lavinsky, aluno do curso de arquitetura, uma das dificuldades encontradas é a falta de apoio de muitos professores. Segundo ele, as disciplinas são ministradas de forma muito autônoma. Matérias estruturais, elas são passadas na engenharia e parece que os professores não consideram que a gente não sabe tanto de matemática quanto os engenheiros, porque a gente não teve tanto tempo dedicado a essas disciplinas. E eu tenho a impressão de que as matérias estruturais são dadas da mesma forma que são dadas na engenharia. A interrupção do semestre é uma outra forma de atraso na conclusão do curso. O aluno Rodrigo Schroeder, do curso de jornalismo, precisou trancar um período devido a algumas dificuldades encontradas. Eu tive algumas dificuldades financeiras, né? E tive que trancar o curso. Talvez naquele momento não tenha sido a melhor opção a longo prazo, né? Mas naquele momento era o que eu podia fazer. Até porque a burocracia da assistência da UFES meio que... naquela época você não tinha tanta informação, né? Você perdia prazo, aí você perdia assistência, e assistência significa permanência, né? De acordo com o levantamento feito pela Prograde, os cursos com maiores percentuais de retenção são os de letras e artes, em que mais de 70% dos alunos ficam retidos, seguidos pelas áreas de ciências sociais aplicadas com até 59%. Lembrando que, seguindo as diretrizes do Ministério da Educação, o estudante só pode ultrapassar o tempo máximo de 50%. Por exemplo, 4 anos em 6 e 5 anos em até 7,5. Atingindo o tempo limite, o estudante entra em situação de desligamento. E você sabia que o campus de Goiabeiras da UFES não possui tratamento de esgoto? Pois é, o sistema de saneamento usado nos prédios da universidade ainda é o de fossas. A repórter Júlia Pavim foi conferir essa situação. Com aproximadamente 22 mil pessoas circulando diariamente, o campus de Goiabeiras da UFES não está ligado à rede de esgoto da CESAM. O sistema de tratamento utilizado nos prédios da universidade ainda é o de fossa-filtro, que são unidades de tratamento primário de esgoto que recebem os resíduos e os eliminam no solo. No entanto, em diversos locais é possível encontrar essas fossas transbordando, causando mau cheiro ao redor dos prédios, cantinas e atraindo mosquitos e insetos. Funcionária da cantina do Centro de Artes, Jéssica Santos, convive diariamente com uma fossa localizada ao lado de seu local de trabalho, que, segundo ela, frequentemente transborda e incomoda os clientes com um mau cheiro. O mau cheiro é muito constante, entra para dentro da loja e muitos dos clientes estão deixando de comer na loja por causa do mau cheiro. Então todo dia tá com esse mau cheiro horrível. E a gente fica sem saber o que fazer, porque minha patroa já foi, conversou com eles vêm, desentope, nem desentope, tira o excesso, depois desentope tudo de novo e fica desse aí. A frequência com que essas fossas transbordam é tanta que os estudantes já se acostumaram a lanchar com o visual de esgoto transbordando e o mau cheiro provocado. É desagradável, na verdade, qualquer lugar que tem alimentação, comida, é muito desagradável você conviver com um cheiro ruim, né? E ele tá do lado da cantina, assim, é bastante desagradável, tanto para quem estuda quanto para quem come. O professor e coordenador do Núcleo de Água explica que, apesar do aumento de prédios na UFES, o sistema é capaz de receber e tratar os resíduos, e explica ainda a causa dos frequentes transbordamentos no campus. A UFES tem uma solução de saneamento que a gente chama descentralizado. Isso quer dizer que o esgoto predial
de cada edificação tem uma solução própria, formada pelo sistema de coleta e transporte do prédio, a gente chama isso de sistema hidrossanitário, e uma estação de tratamento para a edificação, que é formada por um tanque séptico ou uma fossa séptica e um filtro anaeróbio. Então, e o esgoto então do prédio é tratado nesse conjunto e depois ele é infiltrado no solo. Como a gente tem um conjunto grande de fossa-filtro, a manutenção é algo relativamente complexo. Ou seja, a gente tem que ter um planejamento integrado para que a gente não esqueça uma fossa. O interessante desse sistema é que ele não dá muito trabalho. Então a tendência é a gente esquecer que ele existe. E a gente só nota que ele existe quando ele transborda e dá mau cheiro. Tá? Então, quando a gente observa um problema dessa natureza, é que, sem dúvida alguma, tem um problema de operação e manutenção. E aí, o que se coloca em causa é se isso está sendo bem feito pela Prefeitura Universitária. O coordenador de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Prefeitura Universitária, Renato Castro, ressalta que o impacto da fossa-filtro ao meio ambiente da UFES não é nocivo à fauna e à flora do local. O que é prejudicial é que ele começa também a percolar pelo solo e ir até o lençol freático, que aqui na UFES já é alto, né, o lençol. Então, se não tomarmos cuidado, vai contaminar o lençol freático, o que leva para toda a região, até do manguezal aqui próximo. Então, o que a gente tem que tomar é esse cuidado para que retire e faça esse esgotamento o mais rápido possível. O coordenador de Meio Ambiente e Sustentabilidade da UFES afirmou que já está em andamento o projeto de coleta de esgoto e estação de tratamento interno da universidade e está previsto para funcionamento a partir do ano que vem. A estação ainda vai servir como centro de pesquisa para estudantes de engenharia ambiental. Agora, Brígida, vamos falar de um assunto que merece um pouco mais de atenção. Aqui na UFES, os alunos que enfrentam dificuldades e precisam de atendimento psicológico podem procurar a Divisão de Acompanhamento Psicossocial e Pedagógico, que atende estudantes com deficiência intelectual ou transtornos mentais. A equipe do Reverso conversou com os profissionais da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania e com alunos que lidam com esses desafios para entender se a universidade está realmente preparada para receber estudantes com esses transtornos. A universidade tem um compromisso de ser um espaço democrático e de inclusão social. Porém, pessoas com deficiência intelectual ou transtornos mentais ainda encontram desafios que dificultam sua integração e permanência no ensino superior. O diretor da divisão explica como é realizado o atendimento e serviço aos estudantes. A gente pode receber o caso de diversas formas. O próprio estudante pode nos procurar, a família pode nos procurar, ou ele pode ser encaminhado por um professor dele que percebeu que ele está com alguma dificuldade ou apresentando algum tipo de problema, um colega falou, ou mesmo o colegiado do curso. Aí, a partir do momento que a gente recebe esse caso, a gente verifica o cadastro do estudante, entra em contato com ele e a gente marca o atendimento. O programa atende aproximadamente 90 alunos e é aberto a toda a comunidade estudantil. Os plantões acontecem nas terças e quintas-feiras, de 8h30 ao 12h30. Esse estudante que se sentir de alguma forma mal, eu estou com uma angústia, eu estou ansioso, e queira vir conversar com a gente, é só nos procurar. Conversando, a gente vai vendo como que a gente pode atender esse caso. Se for um caso que necessita de uma atenção mais específica, por conta da gravidade, por conta de demandas específicas, a gente encaminha, a gente pode estar encaminhando para a rede, a gente pode estar indo junto com o estudante procurar os serviços externos que existem, a gente pode estar encaminhando para outros atendimentos, ou até mesmo encaminhando para alguns serviços que existem dentro da universidade. Há também o Núcleo de Acessibilidade, que trata de políticas desenvolvidas para acompanhar os alunos que possuem limitações físicas e mentais.
O representante do núcleo conta o que está sendo feito para garantir e fiscalizar as ações de inclusão na universidade. O núcleo de acessibilidade faz isso para com os estudantes com deficiência. Nós procuramos conversar com os professores deles e ver de que modo na UFES pode contribuir, talvez até com algum material necessário para ele, ou talvez alguma reunião em que se converse sobre vamos dizer, que estratégias pedagógicas podem ser utilizadas no caso desses estudantes. A universidade tem a responsabilidade de oferecer todas as condições necessárias para a integração dos estudantes, e muitos não sabem que existe acompanhamento psicológico disponível. Uma estudante atendida pelo programa ressalta a importância desse tipo de atendimento e a necessidade de divulgá-lo. Eu estava tendo muito problema assim, para dormir, ou seja, insônia, choro. Tive uns problemas por haver reprovado em uma disciplina, então eu fui obrigada a procurar essa ajuda. Falta divulgação. Se eu soubesse desse atendimento, eu teria procurado bem antes, porque realmente me fez muito bem. Entre várias atividades esportivas na universidade, a prática de jogos eletrônicos começa a se consolidar na UFES. Em seu segundo ano, o torneio reúne vários estudantes e cria um clima de competição saudável entre os participantes. Muito se engana quem acha que jogos eletrônicos são coisas de criança. Desde 1972, quando o Odyssey, primeiro console de videogame, chegou às lojas, muita coisa mudou. Gráficos, controles e histórias. E com o passar do tempo, uma legião de jogadores se estabeleceu, assim como o mercado de jogos eletrônicos se aperfeiçoou, virando coisa séria. Por ano, o mercado de games movimenta cerca de 900 milhões de reais só no Brasil. E quase metade dos jogadores de videogame no país são mulheres, de acordo com a pesquisa Game Brasil 2015, feita pela consultoria Ciox. E é dentro desse cenário que surgem os eSports, nome dado às competições de jogos eletrônicos. Para se ter uma ideia do tamanho desses eventos, a maior competição de eSports, a Cyber Athlete Professional League, deu um prêmio de $150 mil ao vencedor. Mas, longe dos grandes centros e das altas premiações, há torneios de esportes realizados em universidades, que têm sido bem comuns nos últimos anos. Na UFES, as competições são organizadas pela Atlética, entidade esportiva de representação máxima dos estudantes. Na verdade, a primeira edição ela foi uma iniciativa do pessoal da Atlética do CT. Nós, da Atlética Central, vimos que deu certo e aí a gente quis fazer um para a UFES toda. O torneio de esportes da UFES está na sua segunda edição e conta com 43 times, com uma média de 6 participantes por equipe. Os jogos incluídos neste ano são League of Legends, Dota 2 e Counter-Strike Global Offensive. Em todas as 3 modalidades tivemos no mínimo 2 times de ciência da computação, ciência e engenharia. O CT dominou em questão de número de pessoas inscritas. Teve time de gemologia, de economia, de vários cursos da UFES. Cursos que a gente nem imaginava que o pessoal ia querer participar. As primeiras fases do torneio são online. Os jogadores podem competir de casa, basta ter conexão com a internet. Já as finais são presenciais e são realizadas aqui no campus de Goiabeiras. O estudante Rodolfo Christenberg começou a jogar por diversão e já participou de campeonatos nacionais. Quando eu fui ver, eu jogava bem, comecei a ensinar, a participar de campeonatos. Bem isso. É legal ver que aqui também está crescendo, igual nos Estados Unidos tem. Nos Estados Unidos, em todas as universidades, praticamente, tem ligas específicas para cada tipo de jogo. E assim como as competições de esportes convencionais, os praticantes de esportes também precisam se preparar. Os times têm desde psicólogos a professores de educação física para manter a saúde dos jogadores. Tem toda uma equipe técnica de nutricionistas, os treinadores, analistas que analisam o jogo junto dos jogadores para poder ter o melhor desempenho possível. Mas será que tanta paixão pelos games pode colaborar para uma vida mais sedentária? Bruna afirma que falta incentivo às atividades físicas. Na verdade, eu acho que o que está acontecendo é falta de incentivo ao esporte em geral. E aí, por comodismo, o pessoal acaba jogando jogos eletrônicos porque está em casa, entendeu? Não tem que buscar uma quadra, uma bola, entendeu? Nem sempre tem disponível. Rodolfo também compartilha a opinião de que ser gamer não significa ser sedentário.
Depois de um tempo você satura e quer fazer outra coisa. Você vai ser sedentário, não importa o que aconteça. Se você não quiser fazer exercício, não é o jogo que vai te impedir. O Reverso UFES fica por aqui. Até a próxima!